É que eu falei que eu era... Tinha uma bandeira do Inter no vídeo, eu falei que era gremista, o cara tá cancelando a inscrição. Boa! Companheiro colorado, é assim que se faz. Bota a pressão. Isso. Um abraço a todos os campeões da América. Posso fazer o resumo? Todos somos. Atuais. Chumba, chumba, chumba! Vamos lá. Podemos começar? Podemos começar. Bom, galera, estamos aqui em mais um vídeo do Blockbuster, juntamente com o nosso amigo Vini, Dois Quadrinhos, nosso amigo Clayton aqui. E hoje nós vamos falar sobre a mais nova obra do grande marqueteiro dos quadrinhos. Isso não é pejorativo, isso é bom também, que é o grande Mark Millar. Clayton, por favor, faça um resumo sobre essa obra que a gente está falando e que tem um know-how aí por trás de Netflix, etc. Por favor. Primeiro eu vou dizer que Mark Millar é o Bon Jovi dos quadrinhos e que já dizia Dean Winchester, até Bon Jovi já foi bom dia, né? Exatamente. Eu não vou falar nada porque vocês vão bater. Não, cara, o louco tem muito a ensinar para uma par de quadrinista. Ele faz a mão dele. Ele fechou com a Netflix. Esse é o primeiro quadrinho do selo Netflix. Só explica pra galera qual é o quadrinho. Nossa, vocês não estão entendendo. O cara, um quadrinista, New assinou um York. contrato para criar produtos para Netflix. Na verdade, a Você Netflix entende o nível- comprou o Millar World. O nível do cara. World! O Millar tá no nível, assim, não tem como. Não tem. Só pra vocês entenderem, ele tem a mesma idade do Garfênis. Ponto. Vamos falar do que é o gibi. Seguinte, é o primeiro Qual é o gibi? The Magic Order. Eu acho que é Não, The é New o primeiro Order. gibi. Que pronúncia. Deve ter uma pessoa aqui, professor de inglês, que está nos acompanhando, então. Exatamente. Pessoas das letras estão aqui, então. Continuando, é o primeiro do selo Netflix, que é distribuído pela Image, né, quando tem que fazer a paradinha lá de botar no papel. É uma história feita para virar uma série de TV. E quando eu digo isso, eu não estou criticando, eu estou elogiando. Cada issue desse gibi é um episódio, com início, meio e fim, muito bem. Até a própria construção das páginas, ela é feita de uma maneira que tu consegue imaginar uma série. Aliás, Olivier Coipel, né, cara? Aliens. Não é qualquer desenhista que tá ali, é um cara... Vini, por favor, Vini, grande, faça uma sinopse grande picadurice da história do personagem, alguma coisa assim pra gente, por favor. Então, em The Magic Order, a gente acompanha basicamente uma trama de máfia misturada com Harry Potter. O Mark Millar foi muito inteligente porque ele resolveu pensar assim, esses fãs de Harry Potter, eles eram crianças na época, agora eles são mais velhos, o que eles querem consumir? Eles querem consumir Harry Potter para adulto. Eles querem consumir um Harry Potter do Garfênis. Com teta, com teta. morte. Garfênis. É isso que eles querem. Por Perfeito. isso que eu quando eu li, eu senti uma vibe de The Boys com Harry Potter. Na trama a gente tem, logo no começo, nós temos dois magos que estão assassinando um outro chamado Ed. São basicamente dois serial killers que estão caçando determinados membros da Ordem Mágica. E aí a gente tem como núcleo principal uma família que o pai se chama Leonard, aí tem a Cordélia, o Reagan o Gabriel. e o Gabriel. O Reagan, ele faz truques de mágicas junto com o pai, né, o Leonard. A Cordélia não quer saber de nada da vida, ela tá aí usando droga, aparentemente, e tal. Ela tá vivendo uma vida legal. E o Gabriel é um cara que desistiu da magia, ele viu que aquilo não era pra ele, que na verdade ele sofreu uma tragédia por conta de ser mago. Exato. Então ele desistiu. Aí a grande trama começa a surgir quando a gente tem o enterro do Ed e temos suspeitos, quem é que matou, quem tá caçando quem. É uma sinopse horrível. Mas Cara, lembra bastante, a tua sinopse não é horrível, mas o gibi é um pouco melhor. Lembra bastante também uma outra parada que é baseada num livro, ou numa série de livros, que eu só vi a série que é The Magicians, ou The Magicians, eu não sei falar essa porra, que é um Harry Potter já mais crescido também, que tem uma série que tá rolando em algumas temporadas, e ela é extremamente criticada por quem lê os livros, e ela é bastante admirada por quem não leu. The Magic Order tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é tu conseguir dar peso para uma parada sem fazer com que ela seja forçada. Nós temos ali um motivo para os magos mágicos, não sei como vai vir pro Brasil essa porra aí, existirem, que é separar o mundo, né, de tudo aquilo que é sobrenatural, ou seja, remete direto a Harry Potter. Mas a gente tem uma roupagem toda bacana,
as pessoas mais doidas dos gibis são mulheres. Sabe, isso eu acho interessante porque elas demonstram uma força. A gente tem os veteranos em fim de carreira, a gente tem toda uma questão de relacionamento como máfia mesmo, que eu achei super interessante, que eles colocam numa estrutura, todo mundo é meio primo, todo mundo é aquela coisa, uma família gigante, tá aquele baita enterro, chega, tem um quebra-pau ali e tal, e acaba o enterro. A história, entre aspas, pela metade. Tem pela metade. Coisa que aconteceu. É o tipo da série que quando virar série de TV, que vai ter um monte de flashback contando 1001 coisinhas. Cara, antes de eu perguntar pra vocês o que acharam, etc., eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte. O Mark Millar, ele consegue se reinventar? Sim. Ele consegue. Isso eu acho muito absurdo, porque assim, ó, pra mim, eu já vi ele fazendo coisas e premissas e plots, assim, ó, totalmente diferentes, e eu acho que às vezes parece que é uma obrigação que ele tem, pelo fato dele lançar tanta coisa e ele ter um mundo dele, e aí o mundo é Millar World, ele parece que ele precisa se reinventar a cada projeto. Mas vocês acham que é se reinventar? Assim, eu adorei o gibi, adoro vários gibis atuais do Mark Millar, mas vocês consideram se reinventar? Pegar ideias que já existem e criar gibis em cima disso? Sim. Cara, porque é que assim, ó, se tu sim, eu considero. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Tu gosta de Namor? Gosto. Então tu tem que gostar, sabe? É assim, ó. Duas coisas que tem que se admirar nele. É o tiro comercial que ele tem pra coisa e a capacidade de se reinventar, manter uma assinatura. Tu sabe que é um quadrinho assinado por ele. Assim, ó, tem características ao longo do quadrinho que te remetem ao Mark Millar. O Clayton falou de série, por exemplo, assim, ó, tem uma série que eu sou apaixonado, que é The Twilight Zone, e existem filmes cultuados hoje que são episódios de Twilight Zone, filmes que viraram, tipo, no sexto sentido, que é um episódio de Twilight Zone que é exatamente igual. The Button lá, o filme é exatamente igual. Toy Story, exatamente igual. Então assim, ó, eu acho que a roupagem que tu dá pra aquilo ali, tu junta coisa, ele não fez uma cópia descarada. O próprio Harry Potter utilizou coisas do Senhor dos Anéis. Timothy Hunter tá aí, né? Ninguém... Então assim, ó, o que ele fez? A gente pensava falando, cara, é uma parada que mistura Harry Potter? Né, aquele universo de bruxo e etc. Porém, é uma violência absurda. Não é pro público que naquela época leu Harry Potter. E acima o cara da época de Harry Potter hoje tá mais velho. Não, e assim, ó, o que vai remeter ao fã de Harry Potter? Pode parecer absurdo que eu vou dizer, mas não é. É a porra da varinha. Não, cara, eu acho que é forma mais absoluta certeza. Elementos mágicos e magos ao longo dos quadrinhos nós temos muito melhores. Aliás, quando eu falei se ele gostava de Alan Moore, por favor, eu prefiro Alan Moore e o Millar não engraxa o sapato Alan Moore, mas é uma comparação em termos de narrativa e de construção de personagem. O que eu digo assim, ó, o que vai remeter diretamente ao Harry Potter, no meio de magia que existe, tudo que a gente faz, é eles usarem a varinha, eles usam legal, e aquela cerimônia do início do quadrinho de quebrar quando o mago morre, porque a varinha tem uma importância. Isso não tem no Harry Potter, isso é legal. Isso não tem no Harry Potter. Mas assim, ó, a gente tem um outro vídeo que vai sair no canal do Vini, Dois Quadrinhos, que a gente fala do Cavaleiro Branco, que é o Batman. Cara, que o Millar já fez uma parada mais ou menos parecida, que é uma parada que ele faz um Batman do mal, que se veste branco, sabe? Então assim, ó, o gibi é ruim, mas ele tentou. O Millar, ele faz meio que umas coisas assim, tipo, e se o Superman fosse, sabe... Então, o meu problema é que ele tá há muito tempo nessa tecla. Há muito tempo que ele tá... Eu acho que o Mas e aí, Jupiter's funciona Legacy, ou não? O Jupiter's Legacy, pra mim, ele é o mais original. Que ele é super-heróico, mas ele não tenta fazer tanta referência a nada. Sim. Todo o resto que ele faz ultimamente é referência a alguma coisa. Mas o Greatest Hits dele, que é a Kick-Ass, é bacana pra caramba, cara. E não é uma coisa tão batida. De nada, não, mas não é nisso que eu quis dizer. Então, esse aí é legal, mas esse aí faz muito tempo que saiu. Mas é uma série que rola até hoje, tá ligado? E tem spin-offs e sequências e coisas. Se é bom, não sei. Cara, uma coisa do Mark Millar, uma coisa do Mark Millar que eu acho louvável, por exemplo, assim, ó, na parte do cinema, muita galera critica o Spielberg, que não é cinema de arte, mas é popular e ele leva inspirações de cinema de arte, claro,
mas ele bota com o público e ele se torna popular. E o Mark Millar, ele é popular. Ele consegue atingir um público enorme com as histórias dele. Então, assim, ele pega às vezes plots que são menores, eu não estou dizendo no caso desse, de Harry Potter, que é enorme, mas ele pega às vezes plots menores e ele transforma numa obra popular. Mano, se ele conseguir, Ele é incrível. se ele conseguir trazer pra Magic Order 2% do fandom de Harry Potter, o cara cumpriu a missão dele. Exatamente. Entendeu? E quando aquilo for virar uma série da Netflix, que vai virar, aí vamos ver que eles cresçam muito, eles peguem 3%, 5% do fandom de Harry Potter, cara, o projeto se pagou. E o Mark Millar, ele tem essa parada assim, ó, ele é um cara popular, ele é um escritor de quadrinhos popular. E ele sabe escrever. E ele sabe escrever para esse público, que é abrangente. E não é todo mundo que sabe. Por exemplo, eu acabei de falar, ele tem a mesma idade do Garfiennes. O Garfiennes não escreve para todo mundo. O Garfiennes escreve para um a coisa público mais muito seleto. pop que o Garfiennes fez foi Hellblade. Vamos falar do Gibi, seus safados. Vamos falar. Sabe o que me deixou mais feliz sobre ele? Ele não parece aquele filme tosco do Jesse Eisenberg. Aqueles mágicos que eles fazem um show. Primeira coisa que aquele filme não é tosco e é muito bom. Eu acho muito ruim. A sequência Cara, é uma droga, mas o primeiro muito é ruim. é bem legal. O problema é que desde o início tu sabe que o Marco Ruffalo é o vilão. Se tu não sabia, tu te ralou. É. Olha só, então, eu acho legal porque, por exemplo, eu acho complicado escrever alguma coisa sobre magia. Porque, vou escrever uma história sobre magia. Fez uma magia, resolvemos o problema. Resolvido. É algo muito Deus Ex Machina. Sim. Magia é o maior Deus Ex Machina que pode existir. Exatamente. O negócio sai da tua Sim. nádega e resolve o O problema. que é magia? É algo que tu não consegue explicar em palavras. O que é o Deus Ex Machina? É algo muito foda que tu não consegue explicar. Essa Que aparece. E é uma solução. E nesse gibi, pelo menos, né, eu só li a primeira edição, mas eu não vi nada muito roubado, entendeu? Sendo feito com magia. Eu achei legal. Cara, eu achei meio, até uma pegada meio Watchmen, que tem um assassinato, tem uma investigação, isso que eu acho legal, entendeu? Porque assim, a magia faz parte do cenário daquela história, mas a magia, pelo que eu vi, não é o que vai conduzir ou explicar tudo naquilo ali. A magia, vai ter uma investigação, vai ter... magia é a ferramenta que Exatamente. eles utilizam para conduzir todas as maldades e atrocidades que aquela sadomasoquista, que é a vilã, e aquele cara que parece que saiu de um mangá de 5ª categoria, mas fica bom ali, aquele assassino que ela usa, que tem uma grande maga vilã que utiliza um assassino para executar uma série de magos. Né? A magia é a ferramenta para tu conduzir uma história que se assemelha muito a tramas de máfia. Isso é a mais pura verdade. A ordem mágica é mafiosa, e isso é muito interessante. Eu falei que lembra, às vezes, até um The Boys, assim, que tem um grupo que é uma parada meio obscura e etc., que utiliza de violência absurda para determinadas coisas, só que com a magia, com Harry Potter. Absurda. Quando o Christian diz absurda, pensa que é a definição de absurdo. Cara, tem criança matando o pai. Tem cadáver. Tem o filho matando o pai. Olha, E de um jeito. e é Mark Millar sendo Mark Millar, quem nem o Supremo sabe. O início de Supremos é um pouco chocante, o início de Magic Order é um pouco chocante. Cara, é Mark Millar E sendo você Mark sabe que eu Millar. acho que. Vocês estão falando da magia, né? Eu acho que a forma que a magia se manifesta é Harry Potter, até falando em semelhanças. Sim, Tem no final da edição número 1, tem um momento que o cara ele começa a olhar para os lados assim, olha só, tem algo estranho nessa sala. E cara, foi muito Harry Potter aqui. Exatamente. Achei legal assim, a referência. E lembra bastante também Harry Potter quando Voldemort vai matar a família do Harry Potter. Não, na treta foda ali. uma É, coisa- é o menino que sobreviveu ao contrário, é o menino que assassinou. E uma coisa legal, por exemplo, que lembra Harry Potter também, é que Harry Potter ele tem essa concepção da magia, que é o que norteia tudo, porém é o lance das pessoas, cara, é a diferença entre as pessoas que fazem com que a história gire, entendeu? E a magia está em segredo. Pontos negativos. Desculpa, vai. Não, e pra quem não leu, tem uma parte que eu achei bem legal, que é quando o gurizinho fica com um raiozinho na testa. achei legal da parte do Mark Millar, ficou uma Um abraço aí pro New Game, que criou Harry Potter. Vamos só deixar assim, ó, nem tudo são flores. Pontos negativos. Os personagens lembram mashups de ícones dos quadrinhos.
Tem um cara ali que é o Constantine genérico. Tem uma menina ali que é uma mistura de Senhor Milagre com a morte do Neil Gaiman. Tem um cara mais veterano ali que pode ser 214 personagens carismáticos de qualquer gibi que tu já leu. Ou o Jack Kirby. E o Jack Kirby. Tem uma parada que lembra Sonhar. Tem uma outra parada que lembra a House of Mysteries, tá ligado? Que foi usada excessivamente no DC. O que mais que a gente pode dizer que é saturado para o caramba? Cara, são personagens saturados que a gente já viu em vários lugares. Essa coisa eu acho que incomoda um pouco. Se a gente for parar pra pensar, tu consegue identificar. Cara, tu consegue identificar. Mas aí que tá. 10 Aí personagens. que tá. Incomoda quem tem know-how nisso aí. Mas quem Se é uma pessoa que vai ver a série, por exemplo, depois que não conhece muito quadrinhos, blá, blá, a pessoa vai gostar, vai dizer, nossa, que a legal. Cornélia lá, Cornélia, é a morte do Neil Gaiman misturada. Ela é exatamente isso, Eu não cara. acho isso negativo exatamente. Não é negativo, mas são pontos que tu não ganha, cara. Tu não ganha. O Reagan, meu Deus do céu, ele é o Constantine tropical, assim, cara, quase. Sabe? Aquele cigarrinho. Porra, tu vai fazer um cara que é extremamente fumante e sarcástico, tu não precisa fazer ele loiro, cara. Pelo menos esse cara tem outra etnia, cara, pra não ficar tão igual, sabe? Só um adendo aqui, ajudando o nosso amigo Clayton, que o Constantine é baseado no nosso amigo Sting. Então vamos continuar o debate, então. Acho que acabou o vídeo depois dessa. E Referências, um último referências. ponto, assim, Coipel me beija. Nossa, cara, sensacional. Ele é um A arte, semideus, ele é um semideus. a arte, assim, ó, um outro ponto negativo que eu quero, pequeno. O pequeno ponto negativo que eu queria dizer é o espirro que o Clayton ia dar agora. Porque eu tô com essa magia em mim e eu já sabia que ele ia dar espirro. Não. Um ponto negativo que eu acho é que a primeira edição, eu acho que ela tenta contar várias coisas ao mesmo tempo, eu acho ela um pouco meio confusa, assim. Eu achei, cara. Eu achei meio... Tá, mas dá pra entender o que é aquele universo. Dá pra entender. Mas vocês não acharam? Acharam de boas? Eu achei. Faltou página no meio. Eu também achei. Faz, não sei se é 36 que dá pra fazer, múltiplos de 4, né? Faz 36 páginas na primeira edição e deixa um pouquinho, mas realmente eu achei Vocês foi curtado. Gostaram? Muito. Muito? Eu de 0 a 10, 7,5, 8. Eu dou um 7,5 também. 30 páginas. Dá o que, Vini? Cara, nota 8. 8. Primeiro 8,5. Vamos continuar então. A galera que quiser mais resenhas, deixa aqui o comentário que a gente faz resenha das próximas edições, etc. Então é o seguinte, galera, são 6 edições apenas. Quando acabar a gente vai fazer uma avaliação de Magic Order e ver se em 6 livros, 6 gibis, tu consegue fazer uma temporada. Exato. Que seria sensacional, porque série da Netflix não precisa ter 13 episódios. Não. Com 6, 8 fica show de bola, cara. Exato. E quando isso for pra tela, se manter esse padrão, aí eu vou ser feliz. Já tô até imaginando. Vídeo aí, você que não conhece, vídeo aí, Alienista, A Louva a Deus, tem várias séries aí bacanas com poucos episódios, muito boas, então... Galera, é isso aí, não esquece, assina o canal, dá like, comenta, se tiver coisa ruim pra falar, fala no canal do Vini, não no nosso, não tem problema. Um grande beijo e bebam cerveja. E só pra finalizar, tchau.